Secretário de Transportes anuncia na Alerj que 17 dos 40 trens da Supervia retirados de circulação voltam a funcionar no domingo. Instalada a CPI que vai investigar incêndios de hospitais, do Museu Nacional e do Centro de Treinamento do Flamengo. E o governo pode ser obrigado a divulgar na internet a listagem dos cidadãos que aguardam por atendimento nos programas habitacionais. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. O secretário estadual de Transportes informou que até o próximo domingo, 17 dos 40 trens retirados de circulação pela Supervia voltarão a funcionar. A data foi divulgada durante reunião das comissões de transportes e a de governança da região metropolitana. No último domingo, foi anunciado pelas redes sociais da Supervia que os trens deixariam de circular para a realização de reparos técnicos. Os trens estão passando por processo de manutenção das caixas de tração por recomendação do consórcio chinês responsável pela fabricação das composições. Os 40 trens retirados de circulação fazem parte do segundo lote de 70 trens chineses comprados pelo governo em 2011. Diferente do primeiro lote, eles têm as caixas de tração de origem alemã produzidas pela empresa Voith. São essas caixas que apresentaram problemas, deixando os trens com baixa velocidade e até parando nos trilhos. Depois de uma vistoria de última hora, mais detalhada, num número maior de trens, constatou-se que havia uma possibilidade bastante razoável de falha desses equipamentos durante a operação. Não há como se prever isso, vamos dizer assim, num determinado período. Então, o que se entendeu que era o mais seguro para o usuário era fazer essa retirada forçada no número maior de composições, né, de 40 trens, e isso é certo que levou a uma série de problemas para os usuários, né, mas estão sendo tomadas medidas corretivas de várias naturezas. A notícia da retirada dos trens de circulação pegou passageiros de surpresa, já que o anúncio foi feito pelas redes sociais da Supervia e dos órgãos do governo apenas um dia antes da remoção. A Supervia foi questionada sobre a demora para comunicar os usuários, mas informou que foi uma situação emergencial. E foi sim avisado ao Centro de Operações, não com antecedência que nós gostaríamos, mas com uma antecedência que é típica de crise. Crise é isso, a gente não tem com antecedência que daqui a 15 dias a gente vai ter 20 trens ou 40 trens sendo tirados da circulação. Então, não foi com a antecedência que o passageiro precisava para ele se planejar, mas foram avisados, o Correio foi avisado e também os outros modos de transporte foram avisados, metrô, ônibus, até pela ativação do plano de contingência que o COR costuma ter. A explicação não agradou os parlamentares das comissões de transporte da região metropolitana da Alerj, que reforçaram os prejuízos causados aos usuários com a notícia de última hora. Foram inúmeros relatos e imagens divulgadas de superlotação das plataformas e dos vagões. Os deputados defendem uma compensação financeira aos usuários através de um termo de ajustamento de conduta da concessionária junto à Defensoria Pública. O Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Transporte, não apresentou um plano emergencial para os usuários, ou seja, tendo em vista que 20% da frota será retirada de circulação, quais são as alternativas para os moradores dos ramais atingidos por essa retirada de trens? O serviço está sendo prestado de forma incompleta. Por que o usuário tem que continuar pagando a passagem de forma completa? Portanto, é preciso que se preveja algum tipo de compensação. Nós vamos acompanhar a Defensoria Pública junto ao TAC para, inclusive, reparar os danos causados à sociedade fluminense. E mais do que isso, que a Supervia apresente um plano para isso. Entre os acordos que podem ser feitos pela Defensoria Pública está a opção de gratuidade de bilhetes. Talvez a diminuição do valor da passagem em 20%, não sei, talvez continuar a pagar a passagem do mesmo jeito, no mesmo valor e ter uma compensação
com uma outra ação, ou distribuição de bilhetes, ou uma outra ação que a gente pode construir em conjunto com a concessionária e com a secretaria. Assim, o fato é que as pessoas, os usuários, consumidores, já estão experimentando um dano e têm que ser indenizados e compensados por esse dano. A Secretaria Estadual de Transportes informou que até 17 de janeiro de 2020, os reparos nos 40 trens serão concluídos e todos estarão aptos para circular. E acrescentou ainda que, para evitar novos problemas, até setembro do ano que vem, todas as caixas de tração alemães dos 70 trens serão trocadas pelo sistema chinês. Foi instalada nesta quinta-feira a comissão especial que vai analisar os contratos da Supervia e do metrô. A presidente será a deputada Lucinha, o vice, deputado Gustavo Tutuca, e a relatoria é da parlamentar Mônica Francisco. Para os parlamentares, tanto a Supervia como o metrô não têm prestado um bom serviço à população. As tarifas são caras e o acesso aos trens para deficientes e idosos é ruim. A deputada Lucinha é usuária do transporte e conhece muito bem as dificuldades. Como toda a população, a deputada foi surpreendida com a retirada de 40 composições da Supervia por um defeito mecânico. Com a instalação da comissão, tudo será apurado. Se a empresa, se o governo ou qualquer órgão, se negar a entregar a documentação solicitada, nós podemos transformar essa comissão especial numa comissão parlamentar de inquérito. A concessão não foi dada no governo do Wilson, foi no governo anterior, não importa quando foi dada essa concessão. Sendo que essa concessão está sempre sendo o quê? Renovada. Então, independente de quem é o governo, a população não pode ficar à mercê das pessoas que estão à frente do comando do transporte de quase 600 mil pessoas. Todos nós fomos pegos de surpresa, inclusive o setor público, tanto o governo do Estado quanto a Prefeitura, porque não foi se discutido nem proposto até agora um esquema especial de trânsito. E hoje quem teve que vir para o centro da cidade está aí com caos no trânsito para chegar na cidade. A deputada ressaltou aqui que ela demorou quase 3 horas para chegar num trajeto que demora em torno de 1h20. Então a gente espera que não aconteçam coisas como essa, que a gente precisa ter integração, comunicação e vamos cobrar sim a AGETRANSP, a Secretaria de Transporte, para que tenha uma posição firme com as concessões nesse caso. Semana que vem serão convidados o secretário de Transporte e um representante da AGETRANSP, agência reguladora, para serem ouvidos sobre os trens e o metrô. Outra comissão instalada foi a CPI, que vai investigar as causas dos últimos incêndios ocorridos no estado, como o do Museu Nacional, ano passado, do Centro de Treinamento do Flamengo, Ninho do Urubu, e os hospitais Badim, na Tijuca, e Balbino, em Olaria. A CPI também vai discutir medidas preventivas nas audiências públicas. Nós teremos 2 verticais. A primeira, para apurar o que aconteceu após os incêndios. Nós tivemos os incêndios, por exemplo, como Ninho do Urubu, Hospital Badim, Hospital Balbino, um bar em Niterói, o Museu Nacional. O que aconteceu depois? As vítimas foram indenizadas? Quais foram as ações tomadas pelo poder público? Esse é o primeiro ponto. E o segundo, de fiscalizar possíveis locais que possam ter incêndios. Então, se identificarmos algum, a pergunta é, por que ele tem alvará? Ele foi fiscalizado de forma correta? Então, nós temos essa missão árdua, mas vamos trabalhar nessas 2 verticais, inclusive com fiscalizações diárias. Na sessão ordinária desta quinta-feira, os parlamentares aprovaram o projeto da deputada enfermeira Rejane, que obriga o governo a divulgar na internet as listagens dos cidadãos que aguardam por atendimento nos programas habitacionais do Estado. Nas informações divulgadas pela Secretaria Estadual de Habitação, devem constar o número e data da inscrição, número da colocação, critérios para cadastramento e a relação das pessoas já atendidas. A proposta aprovada segue para a sanção ou veto do governador. Nada mais justo do que nós termos essa transparência de qual é a sequência. Quem está na fila vai receber realmente a casa, não vai receber? Então esse é o objetivo dessa lei que a gente espera que seja sancionada pelo governador. Os deputados Gustavo Tutuca e Zeidan Lula querem criar regras para classificar os municípios de interesse turístico no estado do Rio. De acordo com o texto, para ser considerada uma cidade de interesse turístico, é necessário ter atrativos turísticos expressivos, de caráter permanente, naturais, culturais ou artificiais.
O município também deve oferecer opções de hospedagem e alimentação aos visitantes. O projeto recebeu 4 emendas e retornou às comissões. E a deputada Alana Passos quer estimular a realização de testes rápidos de HIV/AIDS, sífilis e hepatites em todos os pacientes, dentro do rol de exames de rotina solicitados por hospitais, maternidades e unidades de saúde públicas e particulares do Estado. A matéria aprovada segue agora para análise do governador. Órgãos da administração pública direta e indireta, fundações e autarquias do Estado podem ter que informar mensalmente o consumo de água e energia elétrica. A proposta do deputado Bruno Dauaire foi aprovada em primeira e retorna à pauta em segunda discussão. Empresas prestadoras de serviços de internet podem ser obrigadas a apresentar ao consumidor na fatura mensal gráficos que informem a velocidade média diária de envio e recebimento de dados entregue no mês. O texto do ex-deputado Anderson Nogueira recebeu 2 emendas e retornou às comissões. Já o deputado Rosenberg Reis quer que as locadoras de veículos do Estado disponibilizem pelo menos 2 automóveis adaptados para pessoas com deficiência. A adaptação deve ser feita para embreagem, freio e acelerador. Quem descumprir a regra pode ser multado. As empresas terão prazo de 2 anos para se adequarem à norma a partir da publicação da lei. A matéria recebeu 1 emenda e voltou às comissões. O Estado do Rio pode ter uma semana dedicada ao esporte para a pessoa idosa. O objetivo é estimular instituições públicas e privadas a promoverem eventos esportivos que valorizem os idosos, além de fazer ações de socialização e promoção da cidadania e qualidade de vida. As atividades devem ser realizadas na primeira semana de outubro. O projeto da deputada Marina Rocha foi aprovado. E as concessionárias que administram rodovias estaduais podem ter que oferecer reboques para motocicletas nos postos de atendimento. A proposta do deputado Pedro Brazão recebeu 1 emenda e retornou às comissões. Analisado ainda o projeto do deputado Carlos Mink, que trata da prevenção da saúde e do incentivo às pesquisas científicas com a cannabis medicinal. A ideia é garantir suporte institucional e orientação para os pacientes e seus familiares. Entre as medidas propostas estão o estímulo às pesquisas com a cannabis para o tratamento de diversas patologias, além da preservação e ampliação da saúde pública. Também pode ser garantida a produção e o consumo medicinal da cannabis e medicamentos derivados da planta. O texto recebeu 8 emendas e retornou às comissões. O que a gente quer combater o preconceito é inacreditável. Que algo que comprovadamente ajuda a curar doenças é perseguido porque faz parte da cannabis sativa que outros princípios provocam uma modificação dos sentimentos, o famoso barato. Até o canabidiol nem é essa, mas acaba contaminado. É inacreditável no século XXI a gente bloquear uma coisa que vai aliviar o sofrimento de tantas pessoas por causa de um preconceito desse tamanho. A deputada Franciane Mota quer proibir a produção e comercialização de substâncias ou matéria-prima para a preparação da solução mineral milagrosa. O produto tem sido vendido como um possível tratamento para o autismo. O texto aprovado retorna à pauta para a segunda discussão. Vendem um milagre quando realmente não há nenhuma comprovação científica no mundo todo de que isso realmente vai beneficiar quem tem autismo. Então, pensando nisso, na segurança da saúde das pessoas, nós criamos essa lei e parabenizo aí a todos os deputados que entenderam isso. Estacionamentos privados podem ser proibidos de exibir cartazes em que afirmam que o estabelecimento não é responsável por roubos, danos e furtos dos veículos. A proposta da deputada Lucinha foi aprovada em primeira discussão e precisa passar mais uma vez pelo plenário. Tem estacionamentos que tem as câmeras de imagem, que aí você consegue resgatar e punir aquela pessoa que causou algum dano no carro. Mas na sua maioria das vezes é para evitar a falsa sensação de que o responsável pelo estabelecimento não tem compromisso com nada. Roubou, a culpa é de terceiros. Então não, acabou. Tira os cartazes que está na justiça, está na lei, que a responsabilidade é do proprietário do estacionamento. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até a próxima semana.